Sabe, a palavra de Deus está cheia de coisas que nos dizem o que fazer ou não fazer, que nos põe numa posição de, se obedecermos, seremos capazes de desfrutar nossa vida diária. E uma dessas coisas é sermos gratos. Em vez de murmurar, resmungar, reclamar e achar falhas, procurar coisas pelas quais ser grato. Vou ensinar novamente hoje como ser grato faz com que você seja generoso. Precisamos lembrar o quão poderosa é a ação de graças, o poder do obrigado, a fraqueza em reclamar, mas há poder na gratidão. Hoje eu quero falar com você sobre como uma pessoa grata também é uma pessoa generosa. Eu não sei sobre você, mas eu acho que a generosidade é absolutamente maravilhosa. E sabe, Deus é um Deus generoso. Um de seus nomes no Antigo Testamento era El Shaddai, que significa o Deus do mais que suficiente. Deus nunca faz somente aquele pouco que ele tem que fazer, mas sempre faz mais do que o suficiente. Acho que devemos ser do mesmo jeito. John Bunyan disse: você não viveu até hoje, até que tenha feito algo por alguém que nunca poderá te recompensar. Eu amo isso. Eu amo receber as ofertas que me ajudam a pregar o Evangelho, mas eu amo ser uma bênção para as pessoas. Tantas pessoas no mundo estão sofrendo. Tantas pessoas realmente, honestamente, nunca tiveram ninguém que lhes desse nada. Eu já fiz coisas para várias pessoas que nem eram crentes e vários disseram: ninguém nunca fez nada assim por mim, sabe? Em toda a minha vida. Em nossa comunidade cristã estamos acostumados a abençoar uns aos outros e a ofertar, mas nós temos um mundo inteiro cheio de pessoas por aí que esse conceito é totalmente novo para elas. E acho que uma das formas pelas quais podemos, na verdade, espalhar o Evangelho é saindo pelo mundo e apenas vivermos a vida que Jesus nos disse para vivermos. E uma das coisas que ele nos instruiu a fazer é que sejamos generosos. Deus é muito generoso conosco. E quando somos generosos com outras pessoas, eu acredito que isso mostra que somos gratos pelo que Deus tem feito por nós. Acredito que existe uma conexão muito próxima entre uma pessoa que tem um coração grato e uma que tem um coração generoso. Quando passo meu tempo de oração pela manhã, sempre incluo uma abundância de gratidão por minhas bênçãos. Sempre começo querendo fazer algo por outra pessoa, e assim que faço isso, estou lhe dizendo a mais pura verdade. Quanto mais grata eu fico, mais eu quero fazer algo por outra pessoa. Eu começo a orar para que Deus me mostre algo que eu possa fazer por alguém, e posso dizer que eu passei a maior parte da minha vida sem ser assim. E eu acredito que uma pessoa grata é uma pessoa feliz, e uma pessoa generosa também é uma pessoa feliz. Deus gosta de dar. E quando você responde a Ele ofertando aos outros, isto coloca o sorriso no rosto dele e no seu também. Atos 20:35 diz: em tudo que fiz, lhes mostrei que por meio desse trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando-me das palavras que o próprio Senhor Jesus disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Pense nisso. Todos gostamos de receber coisas. Infelizmente, a maioria das nossas orações é cheia de coisas que gostaríamos que Deus fizesse por nós. Mas que tal quando orar, pedir a Deus que Ele mostre o que você tem que pode ofertar? Ou fazer por outra pessoa naquele dia para colocar o sorriso no rosto de alguém? O mundo está cheio de pessoas feridas. E precisamos fazer coisas para as outras pessoas. Você não deve esperar que algo de bom aconteça com você antes de começar a ser bom para outra pessoa. Você pode, na verdade, iniciar o ciclo na sua vida de ser bom para outra pessoa primeiro. E garanto que você nunca dará demais a Deus. Ele diz que nos daria sementes para semear e pão para comer. Isso significa que Deus nos dará o que precisamos para nossas vidas, mas Ele nos dará uma abundância de várias coisas, sabe, como recursos financeiros para que possamos ser uma bênção para outras pessoas. Viva um estilo de vida de doação. Viva para ofertar. O que a ciência diz sobre a gratidão? Eu sempre me divirto muito com isso, quando a ciência surge com algo que a palavra de Deus já disse desde sempre, sabe?
Eles estudaram a gratidão por 2 décadas, ou seja, por 20 anos, e descobriram que ela tem valor e benefícios. Nossa, acho que Deus já nos disse isso aqui. A ciência diz que ser grato o torna mais feliz, promove um sono melhor, nos mantém mais saudáveis e nos torna mais generosos. Uau! Li a história de um menino cego que estava sentado na escadaria de um prédio, com um chapéu nos pés, com uma placa que dizia: "Eu sou cego, por favor, me ajude." Havia poucas moedas em seu chapéu, e um homem passou e mudou a placa onde se lia: "Hoje é um lindo dia, mas eu não consigo vê-lo." E o seu chapéu começou a encher. Ambas as placas falavam a verdade, dizendo que o menino era cego. Mas a segunda placa transmitiu a todos o quão gratos deveriam ser porque conseguiam ver. Quando ele disse: "Hoje é um dia lindo, mas eu não consigo vê-lo", então as pessoas de repente entenderam: "Bem, eu posso ver." Isso as fez querer ajudá-lo. Entender que eram abençoados, isso os fez querer ofertar. Pessoas gratas querem ofertar. Lucas 19:1-4, eu amo essa história. Jesus entrou em Jericó e estava passando por lá. E havia ali um certo homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos e era rico. E a Bíblia diz também que ele era baixo, não era alto, e havia uma multidão e ele não conseguia ver por cima dela e sabia que Jesus estava vindo, e ele realmente queria vê-lo. Então ele subiu numa figueira para poder vê-lo, porque sabia que Jesus passaria por aquele caminho. E eu pensei sobre isso um pouco ontem, e pensei em algumas das árvores que tem no meu quintal, e subir naquela árvore não deve ter sido tão fácil. Talvez uma criança de 10 anos faça isso com facilidade, mas eu acho que eu teria dificuldade em subir numa árvore nesta fase da minha vida. Então, Zaqueu se esforçou para ver Jesus. Ele estava determinado. Quando Jesus chegou ao local onde Zaqueu estava, ele olhou para cima. Agora, por que Jesus olhou para cima naquele específico ponto? Algo no espírito daquele homem tocou algo no espírito de Jesus e aquilo levou a ver Zaqueu. E quando ele o viu, ele disse: "Zaqueu, desça daí imediatamente, porque eu vou pousar em sua casa hoje." Uau! Então ele desceu imediatamente e o recebeu de bom grado. E todo o povo viu e começou a cochichar e a murmurar. E é exatamente disso que estou falando hoje. Eles estavam reclamando porque Jesus ia para a casa dele e não para as suas. Por que não ser grato? Deus, que incrível que você vá para a casa de Zaqueu. Obrigada por ser uma bênção para ele. Ele estava indo ser hóspede de um pecador e eles não aprovaram. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Ouça isso. Veja, Senhor, aqui e agora eu dou metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei a alguém, eu restituirei 4 vezes o valor." Agora veja, Zaqueu era um cobrador de impostos e eles estavam entre as pessoas mais odiadas do povo. E eles tinham uma certa quantidade de dinheiro que coletavam para o governo romano, mas eles podiam adicionar mais e ficar com aquilo para si. E assim a maioria deles era muito desonesta, eles eram ladrões e as pessoas odiavam os coletores de impostos. Bem, aparentemente Zaqueu estava meio cansado de viver a vida do jeito que era. Não sabemos exatamente o que o levou a mudar e a querer ver Jesus, mas seja lá o que tenha acontecido, entre ele e Jesus, algo tocou Zaqueu. E a primeira coisa que Zaqueu quis fazer, depois que Jesus tocou em sua vida, foi que ele quis começar a ofertar. Agora, eu não sei sobre você, mas eu acho isso tão incrível. Deixe-me perguntar, talvez você tenha que pensar nisso por um tempo. Você é generoso ou você é mesquinho? Você vai além e dá tudo o que você pode,
Ou você dá a menor quantia que acha que pode dar para satisfazer a Deus? Acredito que devemos ofertar o máximo que pudermos, sabe? Zaqueu deve ter se cansado de viver do jeito que vivia. E vou te dizer, muitas pessoas quando vêm a Cristo estão cansadas de viver do jeito que vivem, e o que Ele faz por nós é algo tão incrível. Quero ser honesta e te dizer, se você é salvo, se Jesus salvou você, e você ainda não quer ser um ofertante e você não tem nenhuma generosidade, você precisa voltar e falar com Deus, porque eu não vejo como não podemos. Se somos gratos pelo que Deus fez em nossas vidas, se somos gratos pelo que Deus fez em nossas vidas, como podemos não querer ofertar? A maioria das igrejas ou conferências, quando recolhem ofertas, chamam-as de ofertas de amor e é o que elas são. Quando ofertamos, estamos mostrando nosso amor por Deus e mostramos nosso amor pelos outros. E devemos ficar muito felizes em fazê-lo. A hora da oferta em um culto deve ser uma das partes mais alegres do culto, mas muitas pessoas usam esse momento para ir ao banheiro ou para beber água, sabe? Nós devemos ser muito respeitosos no momento da oferta e sermos o mais generosos que pudermos. E Esther é outro bom exemplo na Bíblia. Esther salvou com sucesso o seu povo do ímpio Amã, que tinha um plano para matar todos os judeus. E Deus levantou Esther para um tempo como aquele, disse o seu tio. E é uma longa história, não tenho tempo de contá-la, mas por ser obediente a Deus, ela foi capaz de salvar toda a nação do povo judeu. E foi uma ocasião muito alegre. E assim, eles definiram o 14º e o 15º dia do mês de Adar, e não temos mais esse mês, mas é assim que o chamavam naquela época, como um dia de celebração e festa. E então, todo ano no dia em que foram libertos dos seus inimigos, eles festejavam e celebravam, e adivinham o que mais faziam? Enviavam presentes uns aos outros e enviavam presentes aos pobres. Eu amo isso. Deus os salvou, e a primeira coisa que quiseram e foram instruídos a fazer era uma vez por ano celebrar, enviar presentes uns aos outros e enviar porções aos pobres. Eu vou repetir. Se você é grato pelo que Deus fez em sua vida, se realmente é grato, não tome isso como garantia. Talvez você tenha sido salvo há tanto tempo que você nem entende mais o quão abençoado você é, sabe? Pense no que Jesus fez por você, não só uma vez por ano na Páscoa ou no Natal, mas pense nisso todos os dias. Isso fará de você uma pessoa generosa. Ofertar aos outros era uma forma dos israelitas celebrar o que Deus havia feito por eles em suas vidas. E se todo ano, na data em que você entregou sua vida a Cristo, digamos que entregou sua vida a Cristo em 20 de janeiro de algum ano, que tal se todo ano, no dia 20 de janeiro, você comemorasse e enviasse presentes para as pessoas ou só um presente para alguém e enviasse algo aos pobres? O diabo ficaria louco se fizéssemos isso? Mas não queremos tirar tempo nem para comemorar nossos aniversários, muito menos para celebrar as coisas que Deus fez em nossa vida. Deus fez muito por mim, sabe? Eu estava numa bagunça terrível. Quando Deus me aceitou e tudo o que Ele fez por mim, como Ele me mudou, a vida que Ele me deu, eu acho que vale a pena ser generosa com outras pessoas como uma forma de dizer obrigada a Deus. Deus frequentemente instruía os israelitas a celebrar todo ano por haverem sido libertos e por coisas especiais que Ele fez por eles. E quanto a alguns dos grandes homens e mulheres da Bíblia que foram generosos, Abraão era um homem muito generoso. Ló era o seu sobrinho e Abraão o ajudou
E Deus abençoou tanto os dois que eles tinham tanto gado e como tinham que alimentar o seu gado na mesma terra, isso estava causando problemas entre os pastores deles. Então a Bíblia diz que houve contenda entre os pastores. E Abraão foi a Ló e disse: você pode escolher a parte da terra que você quiser, e eu ficarei com a parte que você não quiser. Bem, Abraão não precisava fazer isso. Ele era o homem mais velho, ele era aquele que havia ajudado a Ló. Ló não teria nada se não fosse por Abraão. Mas veja você, Ló escolheu a melhor parte daquele vale, o que deixou Abraão com a parte que não era tão boa assim. Mas quer saber? Deus o levou para um lugar alto e disse: olha ao seu redor, norte, sul, leste e oeste. E por mais longe que possa ver, eu darei tudo a você. Ninguém pode dar demais a Deus. Ele foi generoso com o sobrinho dele quando ele não precisava ser. E Deus disse: agora eu vou lhe dar tudo o que você puder ver. José foi generoso. Seus irmãos o trataram com muita crueldade. Eles o jogaram num poço, venderam para traficantes de escravos e disseram a seu pai que um animal o havia matado. Ele passou por muitas coisas injustas que aconteceram em sua vida. Ele se tornou um servo na casa de Potifar, na terra do Egito, e a mulher de Potifar gostou de José e queria que ele fizesse sexo com ela, e ele recusou porque ele era um homem de Deus. E por isso ela mentiu sobre ele, e ele acabou na prisão por 13 anos por algo que ele nunca tinha feito. E então, enquanto ele estava lá, ele ajudou um padeiro e um mordomo a sair da prisão interpretando um sonho, e ele disse: lembrem-se de mim quando voltarem ao palácio. Não se lembraram dele, eles o esqueceram totalmente. Mas sabe, ele não ficou amargo nem ressentido, não murmurou, não reclamou, apenas continuou sendo um homem de Deus. Sabe, precisamos aprender que não importa o que os outros façam, o nosso trabalho é continuar fazendo o certo. Vamos, alguém precisa ouvir isso hoje. Não importa o que outra pessoa esteja ou não esteja fazendo por você, seu trabalho é continuar fazendo o certo. E se você continuar fazendo o certo, mesmo quando o certo não estiver acontecendo com você, Deus, no devido tempo, vai te recompensar. E quando Ele o fizer, então isso será algo tão excelente que ninguém mais poderia ter feito por você. Bem, José, eventualmente, saiu da prisão interpretando o sonho que Faraó teve. E para resumir a história, ele acabou se tornando o segundo no comando de todo o Egito. A única pessoa que tinha mais poder do que ele era o próprio Faraó. E a fome estava chegando, e José, por ser um homem sábio, ele armazenou grãos, o bastante para durar os 7 anos de fome sobre os quais Deus os havia advertido naquele sonho. E Faraó o encarregou de distribuir aqueles grãos. Bem, a sua família, seu pai e seus irmãos moravam bem longe, mas eles sabiam que o único grão disponível estava no Egito, então foram ao Egito para conseguir os grãos. E eles tiveram que chegar diante de José para comprá-los, mas não sabiam que era José, não o reconheceram, mas ele os reconheceu. E, cara, que oportunidade que ele teve de se vingar pelo que fizeram com ele. Às vezes nos deliciamos com isso, não é? Alguém fez algo conosco e agora precisam de ajuda e chegou a oportunidade de darmos o troco. Nunca faça isso. Deus não quer que você faça isso. Ele, Deus, é o seu vingador. Sempre ande em amor com as pessoas, não importa o que tenham feito com você. Ore por elas para que sejam abençoadas. E então, quando você faz isso, abre portas para que Deus faça grandes coisas em sua vida. E ouça o que José disse. Ele disse: não tenho medo de mim. Estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal para ferir-me, mas Deus pretendia que fosse para o bem, realizando o que está sendo feito agora para salvar muitas vidas. Em outras palavras, José só estava dizendo: vocês fizeram algo terrível comigo e acharam que estavam me prejudicando, mas na verdade, vocês estavam fazendo algo que acabou sendo bom, porque Deus usou o que vocês fizeram, toda aquela maldade que vocês fizeram,
para me colocar numa posição onde eu pudesse estar em lugar para salvar a muitos, como hoje se vê. Uma das nossas escrituras favoritas é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. José era um homem generoso. Ele os alimentou. Ele prometeu cuidar deles, que não precisavam se preocupar. Eles não mereciam, mas ele fez isso. Isso é o que uma pessoa generosa faz. Elas não dão só para as pessoas que merecem. Honestamente, elas dão porque precisam dar. Eu sinto que nesse momento da minha vida eu tenho que ofertar. Eu não fico feliz se eu não puder ofertar. Todas as manhãs você deve dar tudo de você a Deus. Deus, te dou minha mente, te dou minha boca, eu te dou minhas mãos, te dou os meus pés. Quero fazer o que você quer que eu faça, ir onde quer que eu vá, dizer o que quer que eu diga. Quero pensar o que você quer que eu pense. Sirva a Deus com toda a sua vida. Maria Madalena, Joana e Susana ajudaram a sustentar o ministério de Jesus, como também os seus discípulos com seu próprio dinheiro. Sabia que a maneira como usamos nosso dinheiro diz muito sobre o quão gratos somos pela vida que nós temos? 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz: o ponto é este: quem semeia pouco, colherá pouco, e quem semeia abundância, colherá em abundância. Cada um deve ofertar como decidiu em seu coração, não com relutância ou sob compulsão, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia! Deus ama quem dá com alegria. E a última coisa que quero dizer. Antes de falar da nossa oferta de hoje, na velha aliança, eles tinham variadas formas de ofertar. E uma delas era chamada de oferta de agradecimento. E em momentos diferentes, ao longo do ano, eles levavam um presente especial a Deus só para dizer obrigado pelo que você fez por mim. Bem, não vivemos mais debaixo da velha aliança, mas podemos aprender com alguns desses exemplos e acho que seria ótimo se você fosse além do dízimo ou de suas ofertas ou o que quer que esteja acostumado a fazer e desse ocasionalmente uma oferta de gratidão a Deus, uma oferta especial para dizer obrigado a Deus pelo que fez por mim na minha vida. Todo mês, reserva uma certa quantia de dinheiro, bem no início do mês, que quer ofertar ao longo daquele mês, para pessoas necessitadas ou que precisam de uma bênção. A pessoa não tem que ser pobre para precisar de uma bênção. Podemos conhecer pessoas ricas que precisam de uma bênção. Mostre sua gratidão. Sendo generoso, eu acredito que a gratidão e a generosidade, elas andam juntas. E garanto que quanto mais generoso você for, mais feliz você será. Winston Churchill disse: nós ganhamos a vida com o que recebemos, mas construímos a vida com o que nós ofertamos.